Paz de Deus, prezados irmãos, amigos em Cristo Jesus, é com imenso prazer que mais uma vez nós retornamos ao estudo da Palavra do Senhor, dando continuidade ao estudo do poderoso anjo de Apocalipse 18. Então até aqui nós temos mostrado quando realmente esse anjo vai vir, o que representa este anjo, nós mostramos que é a chuva cerúlea, também mostramos que é no decreto dominical, ao sair, que ele vem para dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. Também chegamos ao estado em que nós chegamos a mostrar ao estado de nós como igreja, como organização, mostramos as profecias se cumprindo entre nós, também mostramos a rejeição, falamos um pouco sobre a rejeição do dom de profecia, que mesmo que a gente fale que crê, mas infelizmente no ato e na verdade a gente não crê. Por quê? Se realmente crê na verdade, se usa a verdade, se lê a verdade, se pratica a verdade. Queremos dar continuidade, mas antes disso queremos orar ao Senhor, pedir as bênçãos do céu e mais uma vez exortamos os irmãos para que acesse o canal, para que busque ter melhor conhecimento das profecias dos últimos dias. Vamos orar ao Senhor e pedir as bênçãos do céu em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço mais uma vez por ter me concedido a graça e o privilégio de poder, Senhor, partilhar essas verdades ao teu povo. Agora abençoe, Senhor, tua igreja, para que essas mensagens alcancem teu povo, para que nada venha impedir, Senhor, dessas verdades alcançar tua igreja, até os confins da terra, para que assim, Senhor, eles sejam preparados, para que nós venhamos nos preparar para o derramamento do Espírito Santo do alto clamor do terceiro anjo. Em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus mundialmente, com todos os prezados, irmãos e amigos. Meus queridos amigos, nós iremos mais uma vez voltar ao estudo da Palavra do Senhor, que tem por título O Poderoso Anjo de Apocalipse 18. A gente chama atenção, convida os amigos que acessem o canal para que tenha acesso às mensagens que Deus tem enviado nesses últimos dias ao seu povo. São mensagens importantes, mensagem muito maravilhosa, que é para a edificação e santidade do povo de Deus. Nós iremos retornar aos estudos e, como eu falei para vocês, nós iríamos ler bastante a Bíblia e o Espírito de Profecia, porque é a Palavra de Deus. Nós iremos retornar à Palavra de Deus, estudando o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 128. Nós lemos o livro Serviço Cristão, a profetisa nos mostrou nossa condição, o que estaria acontecendo conosco, com a igreja, com respeito à rejeição dos testemunhos e a igreja se unindo com o mundo. E Deus agora nos faz um apelo. Deus nos proclama a um apelo. E esse apelo diz assim: precisa haver um reavivamento e uma reforma. Ela diz reavivamento e reforma. Deus nos pede. Reavivamento e reforma, elas não podem ser separadas. Deus não nos pede um reavivamento. E Deus não nos pede uma reforma. Deus nos pede um reavivamento e uma reforma. Ela diz: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, diz ela. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Aqui chama-se novo nascimento. Aqui Deus está nos dizendo para a gente receber a justiça pela fé, sermos justificados pela fé. Um reavivamento das nossas faculdades. Por que nossas faculdades? Elas foram amortecidas devido à nossa intemperança, nosso excesso de comida, aquilo que Deus falou para não comer, bebidas, fumo, mundanidade, enfim, as nossas faculdades mentais, elas foram amortecidas. E Deus agora nos pede um reavivamento. E esse reavivamento, as nossas faculdades vão voltar a ter vida.
Ela diz mais. Reforma significa uma reorganização da tua vida e da minha vida. Uma mudança nas ideias. Olha só, reforma é uma mudança em quê? Nas minhas e nas tuas ideias. A gente tinha ideias equivocadas com respeito ao espírito de profecia, ideias equivocadas com respeito à reforma para a saúde, ideias equivocadas com respeito à conduta cristã, a se vestir corretamente, ideias equivocadas com respeito à vida no campo, ideias equivocadas sobre a chuva cirúrgica e a chuva temporã, ideias equivocadas com respeito à vitória sobre o pecado. E Ellen G. White diz que tem que haver um reavivamento e uma reforma. E que essa reforma, ela é o quê? Vou reler de novo. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Certo, irmão? Ela diz bem aqui, ideias, teorias, hábitos e práticas. Hábitos e práticas. Ellen G. White diz bem claro que deve haver uma reforma e um reavivamento e que deve haver. Ela diz assim, vamos folhear um pouco, o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Olha só, vi que nós, como um povo, precisamos progredir nessa grande obra. Pastores e povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos, a qual não deve deixar para que Deus faça por eles. Deus deixou esta obra para que eles a façam. Um trabalho individual, uma pessoa não pode fazer para outra. A reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, como o braço está com o corpo. Então, Ellen G. White, ela diz bem claro aqui que deve agir pastores e membros na reforma para a saúde. E ela diz que nós estamos despreparados para o alto clamor do terceiro anjo, se essa reforma não iniciar. A reforma deve iniciar com os nossos hábitos, disse Ellen G. White bem aqui. Por quê? Porque a nossa mente, nós adoramos a Deus é com a mente. E se a nossa mente está entorpecida, nós não podemos ter reavivamento. Reavivamento desperta para uma reforma. O reavivamento é o alicerce, é a base. A reforma é as paredes que são levantadas, certo? O reavivamento é o novo nascimento, é justiça imputada, é Deus tornando o homem justo. Aí entra a santificação, Deus fundindo o seu caráter no caráter do homem. Então, Ellen G. White diz, reforma e reavivamento são duas coisas diferentes. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito Santo. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada. E não realizá-la, precisam fundir-se. Precisa fundir-se as duas. Então, nós, como igreja, devemos reunir a família e clamar a Deus por uma transformação do nosso coração e da nossa vida. E reiniciarmos uma grande reforma. Uma grande reforma. Meus prezados irmãos, mas essa reforma que Deus quer não é uma pequena reforma. Ellen G. White, ela diz que Deus não está buscando conservadores. Eu ouço muito essa palavra conservador. Ah, mas o pastor fulano de tal é conservador. Ah, mas os irmãos ali são conservador.
Deus está clamando por reformador, não é conservador. Vamos ler Testemunhos Seletos, volume 3. Testemunhos Seletos, volume 3, 254, o último parágrafo, Deus nos diz assim: é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Ela diz, em 1904 ela diz, irmãos, já chegou o tempo para se realizar uma reforma completa, irmãos. Olha, se Deus está dizendo que já chegou o tempo, que é o tempo, em 1904, ela diz, quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente. Ela diz, vou ler do início, é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Irmãos, Deus não está dizendo aqui que é uma meia reforma, que é simplesmente para a gente deixar de comer carne e está tudo bem. Deus não está dizendo aqui que é para a gente simplesmente esticar as calças e as saias, está tudo bem. Deus não está dizendo aqui que é para a gente simplesmente sair da cidade para o campo e está tudo bem. Deus está dizendo bem aqui uma reforma completa. Nas tuas ideias, nas minhas ideias, nos teus hábitos, certo? Em nossas teorias da verdade, Deus diz aqui uma reforma completa. Sem essa reforma completa, irmãos, não há chuva serônia. Não pensa você que só porque você deixou de comer carne e continua a comer em excesso, você vai para o céu. Não pensa você que só porque você deixou de comer carne e continua comendo outros alimentos que te causam doenças e que te entorpecem a mente, você vai para o céu. Não pensa você que só porque você mudou para o campo e não faz as outras reformas, você vai para o céu. Ellen G. White diz assim, uma reforma completa, um reavivamento e uma reforma da primitiva piedade entre nós. É o que Deus nos pede. Irmãos, como igreja, hoje nós estamos estacionados bem na beira do Jordão. Nós já andamos quase 40 anos simbólico. Hoje nós estamos na beira do Rio Jordão, na chamada apostasia do Jordão. Estamos olhando o Rio Jordão transbordando e nós estamos com medo de atravessar. Mas Deus tem uma mensagem para nós. Josué capítulo 1. O livro de Josué capítulo 1 é uma profecia para nós. Foi escrita para nós. Capítulo 1, versículo 12. Deus nos dá uma mensagem importante nesse versículo do capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, falou Deus a Josué. Levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão. A mensagem de Deus para nós hoje é, levanta-te dessa apostasia do Jordão. Levanta-te e passa esse Jordão. Deus hoje nos chama a passarmos o Jordão, a levantarmos das quedas, das apostasias e atravessarmos o Jordão. E ao atravessarmos o Jordão, nós estaremos fazendo o quê? Ellen G. White diz em Testemunhos para Ministro, página 445. Ela diz, primeiro parágrafo, os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Levantar-se e atravessar o Jordão significa vencer o diabo, a carne e o mundo.
Significa a gente tirar todo o nosso apreço pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Significa vencer, através da palavra de Deus, o diabo, a carne, a nossa natureza pecaminosa, as nossas paixões e o diabo. E isso significa atravessar o Jordão. Jordão significa apostasia do Jordão, mundanidade, imoralidade da carne. Jordão significa isso. Deus nos pede para o quê? Atravessarmos o Jordão. Irmãos, ao passarmos o Jordão, quando o povo de Israel atravessou o Jordão, o que foi que eles depararam? Com os muros de Jericó. Muros que iam até os céus. Os muros de Jericó. E ali Deus mandou que Israel se preparasse e andasse 7 dias ao redor. E a Bíblia diz que eles não deveriam tocar no muro, só deveriam tocar a trombeta. E o muro caiu por terra. Tocar a trombeta representa alto clamor do terceiro anjo. Os muros de Jericó representam a imagem da besta. Lei dominical. Quando nós vencermos o diabo, a carne e o mundo, aí sim, irmãos, nós iremos deparar com a lei dominical. A lei dominical é um ato de desespero do diabo. Por quê? Porque o diabo viu um povo que venceu o diabo, a carne e o mundo, através da chuva temporã. O diabo vai ficar desesperado, por quê? Porque ele vai ver que o pecado não tem mais o poder sobre o povo de Deus. Ele vai ver que o mundo não consegue mais prender o povo de Deus. Ele vai ver que as paixões do homem não conseguem mais prender o povo de Deus. Então, num ato de desespero, ele vai decretar uma lei dominical. Então, esse representa os muros de Jericó. E o povo de Deus irá tocar a trombeta, dando alto clamor, e esses muros cairão por terra. E o povo de Deus sairá de Babilônia e formarão os 144 mil. Que Deus seja louvado, né? É uma maravilha, irmão. As profecias, a mensagem de Deus é uma maravilha que Deus tem para nós. Isso vai nos reavivar, dar-nos regozijo de avançar rumo ao céu. Iremos ler o Grande Conflito, página 48, que diz assim: a outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo São Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Por que é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é, em parte, que aparentemente tão popular no mundo. Olha o que ela diz agora. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Irmão, Ellen G. White, ela diz bem aqui no Grande Conflito que nossa condição é uma condição miserável, e ela diz, haja um reavivamento da fé primitiva, e os fogos da perseguição se reacenderão de novo. Ou seja, a lei dominical. Então, o que vai despertar, desencadear a lei dominical é o reavivamento. É levantar e passar o Jordão.
Olha, nós explicamos que lei dominical é um ato de desespero do diabo. Então esse reavivamento bem aqui não é o derramamento da chuva serôdia, como muitos querem colocar, mas está antes da chuva serôdia, antes do decreto, está do lado de cá. Certo? Então, ao levantar o Jordão, Ellen G. White diz, haja um reavivamento e uma reforma da fé primitiva. Uma reforma completa. Então, quando o povo de Deus se despertar, vencer o diabo, vencer a carne e vencer o mundo, esse vai ser um reavivamento. O diabo agora vai se desesperar. E aí vai levantar-se contra ele os fogos de quê? Os fogos da perseguição, lei dominical, decreto dominical. Certo? Então, nós estamos esperando bem aqui o cumprimento dessa profecia. Essa profecia bem aqui não se cumpriu. De grande conflito, página 48. Deus está esperando que haja um reavivamento. E esse reavivamento é causado pela mensagem de 1888. Foi a mensagem que Deus enviou a Jones Wagner. Está lá em Primeiros Escritos, página 270, o testemunho da testemunha fiel e verdadeira. E Ellen G. White diz que aqueles que abraçarem serão purificados. Aqueles que abraçarem o testemunho da testemunha fiel e verdadeira serão o quê? Purificados. Chuva serôdia, ou chuva temporã. Certo? E aí sim, será despertado a ira do diabo. Para quê? Lei dominical. Será um ato agressivo, um ato de desespero do diabo para barrar o povo de Deus. Ou seja, o diabo, ele quer que a humanidade o adore. O homem pecando, o homem está adorando o diabo. Quando o homem deixa de pecar, ele está adorando a Deus. Então agora, Satanás vai ver um povo vencendo o pecado na carne, na natureza pecaminosa. E ele diz, vamos reacender os fogos da perseguição e eles vão abaixar a cabeça, e eles vão renunciar à fé e voltarão a nos adorar. Aqui está a explicação correta dessa profecia de grande conflito, página 48. Então Deus está clamando-nos a buscarmos a Ele para que haja um reavivamento e uma reforma completa em nossas vidas. E eu digo uma coisa aos prezados irmãos e amigos. Essa reforma completa, do qual a profecia vem nos mostrando, isso não irá acontecer com a igreja adventista, com toda a igreja. Certo? Vamos ler o livro de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 24 de Lucas, 49 a 51. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revertidos do poder do céu. Certo? Então, a ordem de Deus, qual é? Ficai, pois, na cidade de onde? De Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder do céu. Ficai até esse tempo. Significa que depois desse tempo vocês não vão mais ficar nessa cidade. Então Deus diz hoje, ficai dentro da igreja adventista do sétimo dia. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder do alto. Então, meus prezados irmãos, não tem profecia hoje para nós criarmos uma igreja só de santão, só de santarrão e ficar lá. Um pregando para o outro, um olhando para a cara do outro. Não, irmãos. A mensagem de Deus é ficar em Jerusalém. Eis que vos envio para o meio de lobos. Sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Essa é a mensagem de Deus. Um de nós que estamos estudando as profecias. Ellen G. White, ela diz lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, diz assim, quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu, para que a chuva não caia sobre a terra.
Então, quando o caminho estiver preparado, quando houver uma reforma completa na minha e na tua vida, quando nós matarmos na raiz todas as nossas paixões, quando nós vencermos todos os nossos maus hábitos, somente então a chuva serôdia vai cair. E Ellen G. White diz que o diabo não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre nós. Certo? Não pode impedir, mas não caiu ainda, porque o caminho não está preparado, porque nós estamos acariciando o pecado, nós estamos ainda acariciando nossos maus hábitos, nós estamos acariciando o mundo, estamos acariciando roupas mundanas, coisas mundanas, casas mundanas, acariciando ganhos grandes de dinheiro. Estamos com o coração no mundo. E por isso a chuva serôdia não pode ser derramada enquanto o caminho não for desimpedido. E é a chuva temporã que tem a obrigação, da chuva temporã, abrir o caminho para a chuva serôdia. É através do poder da chuva temporã que nós iremos alcançar o derramamento da chuva serôdia. Um segredo para recebermos a chuva serôdia nessa crise final é estudar cuidadosamente o primeiro derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Certo? Eles humilharam seus corações em verdadeiro arrependimento e confessaram sua descrença. Então, o segredo para receber a chuva serôdia é estarmos em estudar a questão da chuva temporã. O que foi que eles fizeram? Aí sim, Ellen G. White diz que o que eles fizeram em grau mais elevado é o que nós devemos fazer para receber a chuva serôdia. O Primeiros Escritos, livro Primeiros Escritos, vê que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo! Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podia receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus Santo. Aqueles que se recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda. Primeiros Escritos diz da verdade toda. Eles não receberão a chuva serôdia. Irmãos, nós estamos muito enganados como adventistas do sétimo dia. Muitos de nós que nos levantamos dizendo que estamos pregando a verdade. Porque às vezes nós queremos pregar uma verdade em parte. Não queremos estudar toda a verdade, trazer toda a verdade, praticar toda a reforma. Ellen G. White diz bem aqui a verdade toda. Ela diz, vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor do mundo. Muitas das vezes nós não somos mundanos, mas somos egoístas. Somos orgulhosos. Muito orgulho em nossas vidas. Muitos de nós somos orgulhosos. Somos egoístas. Queremos só para nós, queremos tudo para nós, não partilhamos. Nós precisamos estudar, diz Ellen G. White, a vida daqueles homens, enquanto eles lutavam por supremacia, enquanto eles eram ruins um para o outro, eles não foram batizados com o Espírito Santo. Então nós precisamos cair na real, e entendermos que somos irmãos aqui na terra e seremos no céu, seremos irmãos duas vezes. E entre irmãos nós devemos ser irmãos e amigos. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor do mundo e sobre toda má palavra e ação. Sobre toda má palavra, sobre todo tipo de brincadeira que a palavra de Deus não gosta, não apoia, e sobre toda má ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor,
e acharam fervorosamente a procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. Então vamos refletir, irmãos. Irmãos, se nós nos voltarmos para examinar toda a verdade, Ellen G. White diz que a verdade toda está aqui em 1 Escritos 71. Na obediência da verdade toda. Não é meia verdade. Da verdade toda. Então, se a gente não partir para esse foco, o diabo vai calejar nossa mente. Em algum a gente vai achar que algumas coisas que estamos fazendo é o suficiente. E iremos receber a marca da besta, em vez de receber a chuva serôdia. Prezados irmãos, pela graça de Deus, Deus tem nos concedido o privilégio e Ele até aqui tem nos abençoado. Eu vou ler mais um texto em 3ª Testemunhos Seletos. Nós iremos ler mais um texto em 3ª Testemunhos Seletos, 214, o penúltimo parágrafo. Diz assim: foi-me mostrado que se o povo de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para seres purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade no temor de Deus. Então, se nós estamos esperando, irmão, e é o que está acontecendo, como igreja adventista, nós estamos esperando que a chuva serôdia é que venha transformar nosso caráter. Por quê? Porque a nossa liderança, os nossos líderes têm dito que nós devemos continuar como estamos e que Jesus, na sua volta, vai mudar nosso caráter. Ellen G. White, ela diz que nós iremos nos decepcionar quando a chuva serôdia estiver caindo. Nós iremos encerrar, iremos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo por ter nos abençoado até aqui. E mais uma vez, eu digo aos irmãos para acessar o canal, porque tem muitas bênçãos, tem muito maná para ser deliciado, para ser degustado, para ser ingerido. Tem muita coisa boa. E nesse momento iremos orar ao Senhor pedindo suas bênçãos em nome de Jesus. Querido Pai Celeste, louvado e agradecido seja o seu nome, Pai, por todo sempre. Obrigado, Senhor, por conceder-me a graça e o privilégio de poder, Senhor, partilhar essas mensagens ao teu povo. Agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe tua igreja, abençoe teu povo, desperta tua igreja. Abençoe para que essa mensagem alcance, Senhor, o coração de todo filho sincero teu. E daqueles que não são sinceros, Senhor, para que ao ouvir essa palavra se tornem sinceros. Em nome de Jesus, meu Deus, te oro e te agradeço. Amém.